A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, tudo bem com vocês? Comigo vai bem, em nome do nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo. Quero compartilhar uma palavra para os nossos corações, onde vai se encontrar no seu livro de nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo, né? Evangelista Mateus, no seu capítulo 8, no seu versículo 8, que vai dizer assim: E o centurião, respondendo, disse-lhe: Senhor, não sou digno de que entreis debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Irmãos, nós conhecemos essa passagem, onde a palavra do Senhor vai dizer sobre um centurião. A palavra do Senhor fala, louvado seja Deus, que esse centurião ele era um oficial do exército romano. Ou seja, ele tinha autoridade, ele tinha sabedoria, ele tinha, louvado seja o nome do Senhor, pessoas à sua volta, pessoas ao seu serviço. Mas a palavra do Senhor vai dizer que um dia, aleluia, o servo desse centurião, a palavra do Senhor vai dizer que ele estava enfermo. E ele vendo ali Jesus, louvado seja o nome do Senhor, entrando na cidade de Cafarnaum. A palavra do Senhor vai dizer que esse centurião, ele chegou rogando a Jesus, pedindo para que Jesus, louvado seja Deus, pudesse dar uma palavra para o teu criado, para o teu servo que estava doente. E a palavra do Senhor vai dizer que Jesus falou: não, fique calmo, fique tranquilo, porque eu vou lá na sua casa, eu vou e os seus criados, o seu servo há de sarar. E a palavra do Senhor vai dizer que o centurião falou com Jesus: não, Senhor, não, eu não sou digno, louvado seja Deus, que o Senhor entra na minha casa, que o Senhor entra debaixo do meu telhado. Basta uma palavra que o Senhor falar, eu levarei para a minha casa, eu levarei para o meu criado, e eu tenho fé, certeza, convicção que o meu criado há de sarar. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero te dizer, aleluia, manhã, tarde, noite, seja lá qual for o horário que o Espírito Santo de Deus vai estar te conduzindo para você, aleluia, assistir esse vídeo. Como está a tua fé diante dos problemas, diante da circunstância, diante das adversidades? Como está a sua diante desses problemas, desses conflitos? A palavra do Senhor vai dizer, quando esse exército, louvado seja Deus, esse centurião, ele chega até Jesus, ele pede cura para o teu criado, mas ele fala: Senhor, me dá uma palavra. Não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas me dá uma palavra, porque eu tenho certeza, tenho fé, convicção que meu criado há de sarar. E a palavra do Senhor vai dizer que Jesus, irmãos, ele ficou surpreso, porque nem Israel tinha alguém de tamanha fé que nem aquele centurião teve. Nós conhecemos os milagres de Jesus, nós conhecemos, nós sabemos que por onde Jesus entrava, por onde Jesus passava, o milagre acontecia, o extraordinário de Deus acontecia. Mas aqui não, aqui foi diferente. Esse centurião, ele não pediu uma cura para você. Ele não pediu uma cura para ele, tá entendendo? Ele pediu uma cura para o teu criado. E nem precisou Jesus colocar os pés na casa do centurião. Com apenas uma palavra, ele teve fé. Ele creu e o milagre aconteceu. Qual é a sua fé diante dos problemas, diante da adversidade? Irmãos, quem não lembra da história, louvado seja Deus, de Saulo, que virou Paulo? A palavra do Senhor vai dizer no seu livro de 2 Coríntios, se não me falha a memória, louvado seja o nome do Senhor, aleluias, Deus, vamos ver se é 2 Coríntios mesmo ou é 1 Coríntios, é 2 Coríntios, aleluia, vamos ver aqui,
Louvado seja o nome do Senhor. Em 2 Coríntios, a palavra do Senhor vai dizer que o apóstolo Paulo, ele foi levado aos terceiros céus. E lá ele viu coisas grandes, ele viu coisas que o homem aqui da terra não pode entender, que o homem não poderia compreender. A palavra do Senhor fala que Deus levou ele ao terceiro céu e mostrou, irmãos, Deus mostrou a sua glória. Deus mostrou, louvado seja Deus, o paraíso, as coisas lindas que aqui na terra a gente não há de discernir. Aleluia. Mas por esse motivo que Deus levou o apóstolo Paulo ao terceiro céu. Céus, a palavra do Senhor vai dizer que Jesus, ele permitiu um espinho na carne de Paulo. Louvado seja o nome do Senhor. Por esse motivo, Jesus permitiu um espinho na carne de Paulo. E a palavra do Senhor fala que vinha o mensageiro de Satanás esbofetear Paulo. Louvado seja Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que Paulo, por 3 vezes, irmãos, 3 vezes, ele orou ao Senhor, para que o Senhor pudesse repreender, para que o Senhor pudesse tirar o espinho da carne de Paulo. Mas Jesus falou: Paulo, eu não vou tirar, porque a minha graça te basta, porque o meu poder, Paulo, se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Então eu quero te dizer como está a sua fragilidade, como está a tua fraqueza, como está a tua situação, em quem você está colocando a tua fé, em quem você está colocando o teu sentido. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo era um homem, irmãos, exemplar. Paulo ele era um homem de Deus. Paulo ele tinha, aleluias, convicção, o Deus que ele servia. Louvado seja o nome do Senhor. Aí, 2 Coríntios 12, 9, vai dizer: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Aleluia. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, na necessidade, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Tá entendendo? Paulo, ele tinha prazer nas fraquezas. Paulo, ele tinha prazer nas angústias, tá entendendo? Paulo, ele tinha prazer, louvado seja o nome do Senhor, nas injúrias, em tudo aquilo que ele passava. Paulo tinha prazer da necessidade. Louvado seja Deus, porque ele sabia que Deus estava com ele. Porque ele sabia, louvado seja Deus, porque Deus habitava na fraqueza dele. Porque Deus habitava na fragilidade. Então eu quero te dizer, como está a tua fé, como está a tua fraqueza, como está a tua convicção, a tua ligação com Deus. Você está olhando para as provas, você está olhando para a luta, você está olhando para os problemas, a adversidade. Louvado seja Deus, o centurião ele teve fé e ele levou a cura para a sua casa. Paulo ele passou por naufrágio, Paulo ele passou por necessidade, Paulo ele passou por fome, Paulo ele passou por perseguição, mas ele sentia honrado, ele sentia gloriado, porque ele sabia que o poder de Deus mantinha, né, na fraqueza dele. Então que nós possamos aprender com Jesus, que nós possamos falar: Senhor, a tua graça me basta, porque o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Porque tem muitas pessoas aí, irmãos, cheias de honra, cheias de glória, cheias de aplausos, mas sem Jesus. Amém? Deus abençoe, receba essa palavra, tenha fé, certeza, convicção que o Espírito Santo de Deus vai falar melhor em cada coração. Um cheiro no coração, Deus abençoe, fique todos na paz do Senhor Jesus.